Olá, sejam bem-vindos ao podcast Saúde e Bem-Estar, o seu podcast para uma vida mais saudável, com patrocínio do Estética Clube. Eu sou Fernanda Santana e toda semana a gente recebe um especialista para poder tirar as suas dúvidas na área da saúde. Estamos recebendo essa semana o ortopedista Dr. Lucas Rigg, especialista em dor e cirurgias do quadril. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ô, Fernanda, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui contribuindo, tirando dúvidas, contando um pouquinho da minha história. É muito importante a gente estar ajudando a população para poder evoluir, né? E entregar um pouco do que a gente estuda, do que a gente vive, do que a gente pratica aqui em Araruama e na região dos lagos. Antes da gente começar a falar da sua área dentro da saúde, a gente queria conhecer um pouco da sua história. Como é que foi a sua infância aqui em Araruama? Eu nasci aqui em Araruama, em 84. Era uma cidade bastante diferente, né? A gente tinha uma cidade menor, com menos habitantes, então era mais livre, assim. Eu vejo hoje as crianças de 6, 8 anos, elas vivem bem mais fechadas. Eu tinha uma liberdade excepcional, ia para a escola de bicicleta, ia andar a cavalo, ia para a praia. Era uma outra realidade, realmente. Não existia celular, né? Não existia nada dessas coisas. Foi uma infância muito boa. Eu estudei aqui até a 8ª série, na escola Professor Caldas. E depois eu tive que me transferir para Niterói para estudar numa escola mais puxada, digamos, mais competitiva, né? Já pensando na medicina? Isso. Eu desde 5 anos, eu me lembro assim, bem, eu já tinha essa vontade de ser médico. Meu pai ainda era vivo, era médico, né? E ele sempre falava assim para mim, ó, médico não é fácil não. Médico tem que trabalhar muito, né? Médico é uma profissão muito que você tem que entregar muito, né? E eu falava, eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí foi, né? Eu com 5 anos já ia para o hospital com ele. Com 11 anos ele já me colocou dentro do centro cirúrgico. E foi uma coisa natural, não foi de forma nenhuma uma coisa forçada. E aí fui estudar em Niterói, no primeiro ano do 2º grau, para poder ter uma formação mais voltada para a área médica, né, para passar por uma faculdade pública. E aí consegui, realmente, esse meu sonho de ser médico, eu terminei minha formação e passei para as faculdades que eu queria, que era a UFRJ, a UF e a Unirio. E como é que foi a sua escolha pela UF? Por que você escolheu a UF? Foi assim, no coração a gente sempre tinha, naquela época, o Fundão era a melhor faculdade do Brasil, né, de medicina. Só que eu, como cresci em Araruama, eu tinha facilidade de deslocamento aqui nessa marca. E o dia que eu fui no Fundão conhecer, eu levei 2 horas de trânsito de ônibus. E aí eu falei, não dá. Eu não vou conseguir passar 6 anos vindo para cá todos os dias nesse trânsito que eu nunca fui acostumado por ter essa relação com a cidade, né? E aí a UF, eu morava em Niterói e eu morava do lado da UF. Então não tinha porquê. Uma faculdade excelente, excepcional, que foi muito importante para mim. Eu acabei escolhendo pela facilidade de acesso e por ser uma faculdade muito conceituada também, né? E, doutor, o senhor vê uma diferença dos cursos de medicina naquela época para hoje com relação à qualidade? Olha, no que toca a qualidade eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que hoje você tem acesso a mais informações. Antigamente não tinha. Era livro, né? Apostila. A gente Você acha xerocava. que a tecnologia hoje Tecnologia ajuda? facilita muito. Hoje você tem atlas interativos de anatomia, de fisiologia. Acho que hoje é mais fácil, talvez. Não mais fácil, mas tem mais recurso, né? Mas eu acho que a formação médica, ela está fugindo do pessoal e entrando muito no virtual. Então, eu acho que falta, talvez, uma maior proximidade do aluno à prática. Então, o aluno fica muitas vezes preso na faculdade e ele não tem a vivência do hospital, a vivência de um posto de saúde, a vivência de um pronto-socorro. Eu, quando estava na faculdade, no 2º período, ou seja, no final do 1º ano, são 6 anos, eu já dava plantão. Falo dava plantão porque eu estava presente, né? Mas eu não era formado, estava no 2º período. Mas eu já acompanhava os médicos aqui em Araruama no pronto-socorro. Eu já estava presente. Eu Já tinha via essa vivência, né? Eu já via a dinâmica. Eu já sabia ver um raio-x, uma fratura, uma parada cardíaca.
pegar uma veia, fazer uma injeção intramuscular, atender um paciente, fazer uma sutura, fazer um curativo. E aquilo você vai se conectando com a profissão e aprendendo, junto com a formação teórica, a formação prática. Acho que hoje o aluno ele fica muito distante dessa formação prática, né? E aí você vê médicos recém-formados com talvez muito conhecimento teórico, mas com pouca prática, de você ver uma coisa simples, identificar aquilo e tratar aquilo com naturalidade, né? E como é que foi a escolha pela ortopedia? Já é uma coisa que você pensava já desde mais novo ou foi durante o curso de medicina? Foi no final. Meu pai era cirurgião geral e eu ia fazer cirurgia geral, né? Óbvio. E aí, a vida toda, cirurgia. E aí, quando chegou no final da faculdade, faltando 1 ano, ou 2 talvez, eu conheci um cara que hoje é meu sócio, meu parceiro, o Márcio, e ele falou assim, poxa, eu tô fazendo ortopedia, cara, vamos lá, eu sei que você quer fazer cirurgia, mas vai conhecer uma outra área. Eu falei, ortopedia? Como assim ortopedia? Mas tá, vou lá conhecer. E aí eu vi que realmente aquilo casava muito bem com o que eu queria, que é uma prática de consultório, uma prática de hospital, uma prática de emergência, uma prática cirúrgica. E a ortopedia ela tem um leque de atuação muito amplo. Você cuida de criança, de idoso, de atleta, de jovem, de mulher. Então você tem uma oportunidade, e eu que queria voltar para uma cidade pequena, Araruama, né? Então eu achei a ortopedia minha cara. E aí eu falei, tá bom, vou nesse barco aqui. E depois da escolha pela ortopedia, você fez 2 especialidades, uma na área da dor e outra na área de cirurgia do quadril. Por que a escolha dessas 2? Elas se complementam? Não diretamente, mas como é que foi isso? Aí eu terminei a faculdade na UF, prestei a prova de residência e aí fui realizar meu sonho de estudar no Fundão. E fiz minha residência médica no Fundão. Durante a ortopedia, como é que é a ortopedia? Você tem muito o enfoque no paciente cirúrgico. Tudo que você estuda, basicamente, é a cirurgia ortopédica. Mas existe a clínica ortopédica. E aí hoje, eu vou te dar um dado assim, no meu consultório, eu tenho um índice de pacientes cirúrgicos de 3%. Ou seja, quando eu atendo 100 pacientes, eu indico cirurgia para 3 e mantenho o tratamento não cirúrgico para 93. Só que quando eu comecei a residência, isso foi em 2011, eu comecei a observar isso. E aí dentro da residência existia uma outra especialização que chamava Clínica da Dor. Eu fiz o curso de Clínica da Dor que justamente ela é muito focada nesses 97%, digamos 95%, que são pacientes com lesões, com doenças, com alterações funcionais ortopédicas que não são alterações cirúrgicas. Então, por isso que a Clínica da Dor complementa muito bem com a ortopedia. Ao final da residência, a gente hoje faz uma especialização. E eu gostava de grandes cirurgias, eu gosto de grandes cirurgias. E o quadril é uma articulação que proporciona essas grandes cirurgias. Cirurgia de idoso, cirurgia de artroplastia, que é colocar uma prótese, ou trocar uma prótese, ou fazer uma artroscopia, que é ver por vídeo. Então, a clínica cirúrgica do quadril, ela não tem muita relação com a clínica da dor. Mas a clínica da dor, ela complementa a ortopedia, porque ela entrega um conhecimento para o tratamento dos pacientes não cirúrgicos. E atualmente você está à frente também da Clínica Rig. Como é que surgiu essa ideia de empreender, né? Já estava ali com experiência no hospital, consultório, falou assim, não, vou empreender e ter o meu negócio. E isso começou até antes da faculdade. Eu sempre tive uma veia empreendedora, né, empresarial. E aí, antes de terminar a faculdade, eu tive uma oportunidade de abrir o meu primeiro negócio, junto com um amigo que é dentista, e a gente abriu uma clínica bem pequena, num bairro, não do centro aqui, na Boa Perna, e era um início, assim, né? E era muito diferente, por quê? Porque eu não era formado, eu não era médico, eu era estudante de medicina, e na clínica trabalhavam 10 médicos, e eu gerenciava os 10 médicos, mesmo sem estar formado. Isso necessitava de uma habilidade muito grande, porque eles eram médicos especialistas. Sim. E eu era estudante.
E, na verdade, eu que fazia a gestão deles. E aí, depois eu formei, comecei a atender como médico lá, o negócio foi ganhando corpo, e aí eu precisava de uma estrutura maior que aquele local não me comportava. E aí eu vim para o centro, e aí a gente fez um planejamento, eu fiz um MBA em gestão, e fiz um programa para poder montar a Clínica Rig. E aí em 2015, a gente inaugurou a Clínica Rig, e ela vem expandindo ao longo dos anos, vem ampliando, vem... Não atua só, não é somente mais ortopédica, né? Hoje ela tem a marca da ortopedia por ter lá 8 ortopedistas trabalhando, de todas as especialidades dentro da ortopedia, mas ela também faz cirurgias, tem centro cirúrgico, faz exames de alta complexidade, ressonância magnética de alta complexidade, diversas especialidades médicas. Então hoje é uma clínica, uma policlínica, que tem a parte médica, não só ortopedia, outras especialidades, tem diversos exames, como ressonância magnética, colonoscopia, endoscopia, ultrassonografia e demais. Então é um mini hospital praticamente. E falando em hospital, agora você também está à frente de outro desafio, como diretor médico no hospital da Unimed aqui em Araruama. Como é que tem sido essa experiência? Olha, esse realmente é um desafio muito interessante, né? Eu tive esse convite acho que abril do ano passado, para maio, e eu achei interessante ir à frente de uma instituição muito maior do que a Clínica Rig, obviamente, né? É um hospital já formado, que tem uma cooperativa médica com 170 médicos praticamente atrás dela. Então era um desafio muito grande, porque lá você lida com muitas pessoas. Diferente da minha clínica, que lá eu faço a gestão e decido tudo sozinho, né? Mas está sendo muito bom. Eu estou com uma grande, assim, um grande aprendizado com outro diretor, que é o Dr. Elcio. Ele tem me ajudado muito, tem me passado bastante conhecimento. Tenho que agradecer muito a ele por essa oportunidade. E acho que está sendo um desafio muito bom. Eu tenho que me posicionar muitas vezes, né? Todos os dias você tem que dizer não para alguns, e isso gera algum constrangimento, gera uma dificuldade. Ainda mais que você lida com colegas, né? E às vezes mais velhos que você. Mas isso é um desafio. Eu estou lá fazendo meu trabalho, fazendo o meu melhor todo dia. E acho que é isso. Aí, doutor Lucas, a gente separou aqui algumas dúvidas, né, com relação às suas áreas de atuação para a gente poder ir tirando. Como identificar se uma dor muscular ou articular requer atenção de um ortopedista? Eu estou sentindo uma dor, um incômodo, como saber se é só tomar um relaxante muscular ou se eu devo procurar um médico? Não é uma pergunta fácil, né? Eu, como médico, acho que qualquer dor tem que ser investigada ou vista. Muitas das vezes essa dor ela não precisa de um exame de ressonância magnética. Basta o médico te examinar, ver se a sua articulação está funcionando, ou está crepitando, ou está bloqueada, ou se a palpação, aquela dor é uma dor muscular. Eu diferencio essas dores todos os dias. Por exemplo, chega um paciente com dor no quadril, que é a minha área, né? E aí o primeiro teste que eu faço é se aquela junta, aquela articulação que funciona como se fosse uma dobradiça, se ela está flexionando. Então, se a dobradiça está boa, se eu consigo mobilizar aquele quadril, provavelmente aquela não é uma doença articular. E aí, se eu palpo as estruturas adjacentes em volta da articulação e o paciente tem dor na musculatura, talvez aquela dor seja muscular. Mas voltando à tua pergunta, que não foi essa, assim, uma dor muito recente, uma dor que ela veio de um esforço que você mudou alguma coisa na sua rotina, ou que você pegou um peso, ou que você saiu de mau jeito de um carro, ou dormiu no sofá, aquela dor provavelmente é uma dor muscular. Se for uma dor mais arrastada, que já vem há algum tempo, que piora com o movimento, quando você faz esforço ela dói, quando fica mais frio ela dói, possivelmente aquela dor é uma dor articular. Então, mas o exame físico, que é quando o médico te examina de verdade, ele é determinante para diferenciar uma coisa da outra. E às vezes as coisas estão em conjunto. A pessoa tem uma doença articular que compromete a musculatura e ela também tem uma dor muscular. Acaba sentindo as duas dores, as duas, né? Sim. Doutor Lucas, no consultório você tem percebido doenças e problemas articulares que eram normais
mais em pessoas mais velhas, agora acontecendo em pessoas mais novas? Ou você acha que é porque hoje tem um diagnóstico maior, ou realmente as pessoas parecem estar tendo problemas articulares, de coluna mais cedo? Olha, eu realmente vejo hoje problemas articulares nos pacientes mais jovens. Mas eu não vejo eu não sei qual é a relação. Eu sei que a população ela tem se engajado no exercício. Isso é fundamental, Fernanda. Assim, eu acho que o exercício físico hoje é o principal remédio para a máquina. Assim, talvez 95% ou 99% dos pacientes, eu falo que o exercício é o remédio que o corpo dele precisa. O remédio de verdade do laboratório, da farmácia, é uma coisa para amenizar aquela situação, para que possa a máquina fazer o exercício e ela assim encontrar o caminho dela. Mas assim, realmente o uso de medicamentos, o uso de bebida alcoólica, o excesso às vezes de treino, isso também gera problemas articulares. Então eu vejo pacientes jovens hoje com doenças articulares que até necessitam de cirurgia, por exemplo. É uma coisa que a gente costuma ver até acompanhando nas redes sociais, por exemplo, pessoal que corre, crossfit, questão de pé, joelho. Eu, assim, acho que todos os esportes são válidos. Eu não sou contra nenhum esporte. Eu faço crossfit, eu faço musculação, eu já fiz corrida. E não é por isso que você vai ter lesão. Eu acho que a lesão ela vem quando você excede a orientação do professor e a carga que o teu corpo está preparado. Eu, no CrossFit, não vou ter capacidade de levantar um peso que, de repente, um atleta muito mais musculoso, muito mais forte que eu levanta. Eu não tenho como fazer aquilo. Então, eu tenho que respeitar o meu limite. Se você respeita o seu limite, faz um trabalho de base na musculação, que é muito importante. Talvez a coisa mais importante hoje. E você faz um esporte, seja ele a corrida, a bicicleta, crossfit, natação, o que for, futevôlei. Se você faz um trabalho de base e não excede o que o teu corpo está preparado para fazer, dificilmente você vai ter uma lesão. Agora, emocionalmente, às vezes você passa do ponto e aí que você cria uma chance de vir uma lesão, né? Então, a gente vê hoje as lesões no futebol, no crossfit, na corrida, quando às vezes a pessoa não se prepara e faz aquele esporte motivado por alguma coisa e passa do ponto. Acaba se machucando, né? Acaba se machucando. E doutor Lucas, com relação a problemas ligados, por exemplo, a trabalho, esforço repetitivo, aquele profissional que carrega peso, aquele profissional que está ali o tempo todo no computador, existe uma forma de prevenir? Sim, existem várias orientações de ergonomia, né? E assim, mas hoje a nossa vida dificilmente você vai ter um profissional que trabalha na computação que não trabalha várias horas seguidas, né? Não tem como. Eu falo assim, não, você vai trabalhar 2 horas. Poxa, Lucas, mas eu tenho que trabalhar 16. Minha vida depende disso. É assim. Então, eu acho que tudo, como eu falei do esporte, se você se preparar, fizer exercício, fizer alongamento, uma boa alimentação, ter períodos para você levantar, alongar aquela estrutura, dificilmente você vai ter um problema de LER, né? De DORT, como se chama. Mas, realmente, o nosso corpo ele foi feito para trabalhar em movimento. Então, se você fica muitas horas na mesma posição, fazendo um esforço repetitivo, existe uma tendência de você ter alguma complicação daquilo. Mas não é uma relação direta, tá? Não é porque todo mundo que trabalha no computador vai ter LER. Não é assim. Existem fatores genéticos ligados? Sim, existe fator genético, principalmente ligado na formação do colágeno e a capacidade muscular também, a composição corporal é bastante diferente. A mulher, infelizmente, ela sofre um pouco mais do que o homem, principalmente quando ela chega num período ali do climatério, onde os hormônios começam a falhar, onde a ovulação para, e isso mexe muito com o corpo da mulher. A mulher já passa pela gestação, que é uma mudança hormonal muito grande, e depois ela vem para o climatério, né? E aí isso realmente muda muito o corpo da mulher.
Então a mulher sofre mais do que o homem. O homem tem um ambiente mais estável, ligado à testosterona, que não permite tanto as lesões, a perda de massa muscular. Então hoje o grande ouro que a gente vê do nosso corpo é o tecido muscular. Se você não fizer exercício, não se alimentar bem, não preservar esse seu bem, provavelmente você vai ter alguma lesão. A musculatura, ela protege, né? Ela vai proteger a articulação e os ossos. A musculatura protege as articulações, os ossos, a cabeça, o coração, então o intestino. Está tudo interligado. Não tem uma coisa mais importante do que a outra. Mas a nossa capacidade muscular, o nosso músculo hoje, ele produz hormônio, ele ajuda no osso, evita a osteoporose, ele ajuda o intestino a funcionar. Então, realmente, o músculo é um dos segredos da longevidade. Doutor Lucas, entrando nessa questão da dor, quais são os tipos de dor? Toda dor é igual ou existem tipos de dores diferentes? Existem vários tipos de dor, né? Vários. Tem uma dor nociceptiva, tem uma dor neuropática, tem uma dor aguda, que é recente, tem uma dor crônica, que é quando passa de 3 meses ou 3 semanas, depende do livro. Então, a dor é um mundo de diversos conhecimentos, né? Então, assim, entender a clínica da dor é entender o paciente de uma outra forma, diferente da ortopedia. A clínica da dor, ela enxerga a dor, ela parte da dor e tenta ajudar aquele paciente independente do diagnóstico. Se aquela dor vem de uma lesão por uma fratura, um câncer, uma depressão, uma falta de musculatura, uma lesão neural, uma hérnia de disco. Então a gente entende a dor de uma outra forma e tenta ajudar o paciente a partir da dor. Quando a gente fala de dor, a gente lembra muito da fibromialgia, né? Que é uma questão ligada à dor. O senhor trabalha também nessa área? Sim, eu atendo muitos pacientes com esse diagnóstico. É um diagnóstico muito amplo, né? Não é fácil de fazer esse diagnóstico, até porque não tem nenhum exame que comprove esse diagnóstico. Mas a fibromialgia é uma síndrome que ela cursa com alterações diversas. A dor é uma delas. A falta de sono, a alteração do sono é outra. A alteração do peso, fadiga. Tem vários componentes para você chegar nesse diagnóstico. Não é fácil. E atinge principalmente mulheres, né? E aí eu também acho que tem alguma coisa ligada à parte hormonal, né? A parte psicológica também, né? Ela não é uma doença psicológica, mas é uma doença que altera muito a parte cognitiva, a parte dos sentimentos. Então, é um desafio você conseguir manejar um paciente com fibromialgia. E eu até falo para alguns assim, se você tivesse um tumor, talvez fosse mais fácil, que a gente opera, tira o tumor e acabou o problema. Só que a fibromialgia, ela é uma alteração da função. Então, você tem que mexer na função do corpo. Então, isso vem com o sono, o intestino, o exercício, o bem-estar, o emocional, a alimentação. Então, você tem que alterar tem que mexer em muita coisa para conseguir um resultado. E quando a gente fala com relação à dor, né, a gente lembra muito da questão de remédios, né? Remédio para dor. Como dentro da medicina dosar isso para a pessoa também não ficar, né, entupida de tanto remédio para dor, viciada, né, dependente dos remédios para dor? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande ao prescrever um medicamento, né? O medicamento ele tem a função dele, obviamente que ele é muito importante, mas ele tem a contraindicação, ele tem o lado ruim do remédio. E deixar o paciente dependente de remédio para dor é muito difícil. Algumas vezes não tem jeito, né? Você vai depender daquele remédio, assim como é a pressão alta, assim como é a diabetes, assim como é às vezes uma depressão. Então você vai utilizar os medicamentos. Mas eu acho que na minha parte, na minha atuação, eu foco muito em tentar o mínimo de remédio possível para uma qualidade de vida melhor. Eu acho que esse é Às vezes eu começo com um paciente com muito remédio, mas eu falo para ele, o nosso objetivo é um dia você estar com a menor quantidade de remédio possível. Se essa quantidade de remédio possível for 0, excelente. Se não for 0, eu também não vou deixar ele
ter uma vida ruim só porque eu não posso prescrever, não vou parar de tomar remédio porque eu tomo muito tempo. Não é assim. E hoje eu vejo que o exercício físico, ele é o grande motivador, o grande responsável por tirar uma pessoa do uso crônico de remédio. Então eu foco sempre isso, vou te dar um medicamento para você melhorar a sua dor, para você voltar para academia, ou para você iniciar um pilates. Para o conforto, né? O remédio vem só como uma forma de conforto. Eu vou enganar teu cérebro para você não perceber a dor, para você começar o exercício, e aí a partir do momento que teu corpo começar a entender aquela nova realidade, a dor vai diminuir, aí a gente começa a diminuir o remédio. E você vai chegar num ambiente que você vai estar bem, saudável e sem remédio. Doutor Lucas, e agora entrando na questão de quadril, quais são os principais problemas relacionados ao quadril? O quadril ele tem dois grandes grupos de doenças. Tem as doenças articulares e as doenças periarticulares, que fala muito naquela primeira pergunta que você me fez, Fernanda. As doenças articulares, elas estão muito ligadas à artrose, tá? É o desgaste da articulação, e aí principalmente no paciente mais idoso. Não que o jovem não possa ter artrose, mas para ele ter uma artrose do quadril tem que ter algum motivo. A artrose é o desgaste. O osso vai ficando poroso. A cartilagem vai acabando. Na parte da cartilagem. A cartilagem vai acabando. Como se fosse um enferrujamento. Tá? E aí muitas das doenças do quadril que evoluem com esse desgaste, você tem que substituir aquela articulação e colocar uma prótese. A prótese de quadril é uma cirurgia fantástica. Ela hoje é classificada como a melhor cirurgia da ortopedia, com o melhor resultado. Não que não tenha complicações, mas é uma cirurgia que traz um benefício muito grande para o paciente quando está bem indicada. E o outro grupo são as doenças não articulares, são as doenças que estão em volta. E aí tem tendinite, bursite, lesão ligamentar, fraqueza muscular. Então são doenças que você geralmente não indica cirurgia porque você está tratando uma inflamação ou uma incapacidade. E não se trata inflamação com cirurgia. E nem se trata fraqueza muscular com cirurgia. Então as doenças periarticulares, em volta da articulação, elas têm um tratamento mais clínico, conservador, do que as doenças articulares. E dentro dessas questões de quadril, existe alguma forma de evitar? Não sei se evitar, mas assim, você manter um peso corporal adequado, o quadril, quando você está caminhando, ele suporta a cada passo 4 vezes o seu peso, caminhando. Quando você está subindo uma escada, ele suporta de 5 a 7 vezes o seu peso. E quando você está fazendo uma corrida, ele suporta de 10 a 12 vezes o seu peso. Então, se você fizer uma conta, um paciente de 100 quilos, para ficar fácil a conta, na hora da caminhada, ele suporta 400 quilos no quadril. Muito peso. Se você correr, talvez 1,2 toneladas a cada passo, batendo no seu quadril. Então, o peso corporal adequado é um dos fatores principais para se evitar um desgaste do quadril. Uma outra questão é a alimentação. A alimentação que tenha proteína, que tenha uma suplementação de colágeno, isso também ajuda muito na qualidade articular. E a massa muscular, né? Se não tiver massa muscular para suportar aquele trauma, aquele impacto no quadril, você vai ter lesões do quadril também. Então, hoje, a principal forma de você tentar... Por que eu falo tentar? Porque o quadril ele também tem algumas alterações anatômicas. Às vezes a pessoa nasce já com uma mudança da anatomia, como se fosse uma deformidade. É uma palavra meio feia, mas uma deformidade. E aí aquele quadril desgasta mais rápido, independente se ele é magrinha, ou se ele é magrinho, ou se ele é forte, vai desgastar. Então, para as pessoas que não têm uma deformidade, que não herdaram isso geneticamente, o que tem a se fazer é exercício e manter o peso adequado. Doutor Lucas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as novas tecnologias. O que a tecnologia tem trazido para a área da ortopedia, ajudando com relação a remédio, cirurgia, exame? Sim, a ortopedia ela foi muito impactada com a tecnologia. Com o advento de novos materiais cirúrgicos, placas, parafusos, próteses,
tanto material de artroscopia, que são câmeras especiais que a gente consegue navegar por dentro da articulação e fazer um reparo sem ter que abrir o paciente totalmente. Teve um impacto muito grande, que antigamente, eu não peguei essa época, não existia um raio-x que nos auxiliasse na cirurgia. Então, o paciente, os médicos operavam, e aí faziam um raio-x na mesa cirúrgica, levava aquele filme lá para outra sala, revelava o raio-x e voltava. Aí o médico olhava, poxa, não ficou bom. Faz de novo. Faz o raio-x. Hoje a gente tem um equipamento dentro do hospital que é um raio-x instantâneo. Então, quando eu vou colocar um parafuso, quando eu vou passar um fio de aço, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho um recurso que eu vou instantaneamente... Já vai acompanhando se eu estou colocando na posição certa. Eu posso mudar um pouquinho o caminho. Não, eu quero um pouquinho mais para cá, vou um pouquinho mais para cá, quero um pouquinho mais para lá. Então, hoje tem um recurso fantástico. A ortopedia talvez tenha sido das especialidades, junto com a neurocirurgia, a cirurgia geral também, que evoluíram muito com a tecnologia e que vão evoluir cada vez mais, né? As indústrias, elas têm esse investimento pesado em trazer novas tecnologias. Isso tem um lado bom, mas também tem uma responsabilidade comercial, porque realmente o custo da medicina de alto nível, ela não acompanha a capacidade financeira das operadoras de saúde, por exemplo. Então, o custo acaba ficando restrito, né? Vai ser algo restrito para algumas pessoas. Eu acho que o médico ele tem que ter responsabilidade na hora de saber usar a tecnologia, ter uma coerência na hora de usar essas tecnologias. Não é porque aquele parafuso é mais novo que ele é melhor do que o anterior ou que o outro não pode fazer a mesma técnica do que aquele, né? Mas a tecnologia ela é fundamental para isso, ela traz capacidade da gente tratar mais pacientes de forma melhor. Então, eu vou sempre para os Estados Unidos ou para a Europa todo ano estudar, vou numa fábrica de materiais hospitalares, conheço novas técnicas, novos produtos, novas tecnologias. Isso é muito importante para a gente avançar, né? E trazer coisas boas para cá. Doutor Lucas, eu queria que o senhor deixasse um recado para uma pessoa que esteja com algum problema relacionado à dor, um problema no quadril. Bem. Então, acho que assim, a gente hoje aqui em Araruama, a gente, graças a Deus, tem uma estrutura capaz de tratar quase todos os pacientes, né? Dificilmente tem uma lesão hoje na minha área, na área ortopédica, que a gente não tem capacidade de tratar aqui. Então, se você tem algum problema articular, tem algum problema de quadril principalmente, ou da coluna, a gente está à disposição assim, para tentar tirar as dúvidas, ajudar, atender e quem sabe até, se for o caso, operar, né? Ninguém quer operar ortopedia, né? Eu brinco, tem um cirurgião plástico meu conhecido, né? E eu falo para ele assim, poxa, seu consultório é fantástico e todo mundo quer operar. Ninguém vai no consultório do cirurgião plástico tomar um remédio. E o meu consultório, ninguém quer operar. Todo mundo vai para ter uma solução não cirúrgica, né? Em alguns casos não tem jeito. Então, mas a cirurgia ortopédica, quando ela é feita com responsabilidade, quando ela é feita por um médico treinado, bem formado, o resultado é uma qualidade de vida, é uma mudança na vida da pessoa, que às vezes eu termino um consultório assim e falo assim, poxa, estou cumprindo a minha missão. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho, tá bom? Um prazer receber você aqui e fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar com patrocínio do Estetic Clube, @Nova Estetic Clube Academia. Fiquem ligados, até o próximo episódio.